outras complicações que são muito impactantes para a vida dos nossos pacientes. Exemplos corriqueiros: extrações de dentes que afetarão a área estética ou a percepção estética dos pacientes e que não foram previstas anteriormente durante o fluxo de tratamento, falhas de protocolos reabilitadores que durante sucessivas tentativas de restabelecimento funcional estético não são traduzidas numa confiança maior por parte do paciente, dores persistentes, dores recorrentes e que não são, então, gerenciadas dentro da expectativa do paciente como resolução, incrementos financeiros durante um protocolo de tratamento odontológico estético, reabilitador, funcional e que não estavam previstos, questões inerentes ao tempo, pacientes como muitos de nós que estão em fases da vida onde 1 ou 2 horas de atraso são suficientes para gerar um impacto na nossa rotina, também multidimensional. Então, para que nós possamos contextualizar o objetivo da reunião de hoje, eu gostaria de lembrá-los, mais uma vez, que as notícias ruins têm significados diferentes para pessoas diferentes. Então, a gente tem que trabalhar, de acordo com a evidência corrente, com um mindset que nos permite entender que o espectro de notícias ruins é muito grande e praticamente imensurável para todo profissional que presta serviço clínico em odontologia. Professor, eu vou lhe pedir licença interromper um pouquinho. Eu gostaria só que vocês confirmassem que o slide está numa dimensão adequada. Eu fiz a pergunta ali no chat, mas não houve resposta, então queria saber se está tudo certinho. Ok. Está tudo certo, então, professor. Por favor, pode continuar. Está tudo bem. Obrigada, desculpe. Imagina, professor Menezes, por favor, me interrompa a qualquer momento para nos auxiliar, por gentileza. Bom, tendo em vista, então, essa contextualização inicial de que, a rigor, fazer odontologia, prestar serviço odontológico é sinônimo de lidar com notícias ruins cotidianamente, a compreensão cientificamente embasada nos dias de hoje é que não existe um protocolo único, não existe uma regra inflexível, não existe um manual específico para como entregar uma notícia ruim num corte de tempo em meia hora ou em 30 minutos. A percepção de que é um ambiente muito complexo faz com que a ciência atual nos mostre que é necessário lançar mão de uma série de características na rotina interpessoal, dentista e paciente, para que nas eventuais demandas de entrega de notícia ruim, o paciente tenha uma percepção menos complexa ou menos impactante para os domínios físicos e psíquicos dele. Então, a apresentação foi estruturada dessa maneira e eu lançarei mão dos seguintes tópicos para tentar, então, de alguma maneira, refletir com vocês essa problemática. Nós iniciaremos a nossa discussão lembrando que os aspectos históricos do desenvolvimento da odontologia são importantes para a discussão da visão dos pacientes sobre o que nós fazemos hoje em dia no consultório. Discutirei aspectos idiosincráticos do que é ser dentista nos dias de hoje, do que foi e do que, na prática, também representa algumas barreiras de confiabilidade por parte dos pacientes em quem nós somos como prestadores de serviço em saúde, como dentistas de modo geral, como o exercício dos modos, maneiras e etiqueta profissional se tornaram ferramentas protocolares muito importantes nesse contexto, de quebrar essas barreiras idiosincráticas entre dentistas e pacientes, permeabilizando os pacientes quanto ao fato de que nós estamos transitando para uma odontologia mais baseada nas percepções desses indivíduos que estão nas nossas cadeiras, e quando for um momento específico de uma notícia ruim, como a imagem de fundo simula, numa das dinâmicas aqui da nossa equipe da FOP Unicamp, lançar mão de um protocolo, de uma sugestão, de um passo a passo, de um mnemônico chamado SPIKES, que tem sido usado no mundo inteiro na área da saúde, para que se torne esse evento cronologicamente muito importante para a vida do paciente, um pouco menos impactante, repito, não só para as questões físicas, mas sobretudo para as questões psíquicas do paciente e cada vez mais claro,
está o fato de que ele também nos protege. Ao longo de uma vida de entrega de notícias ruins, de comunicações de notícias difíceis, o próprio cirurgião dentista, desde o curso de graduação, apresenta também questões psíquicas de sobrecarga, de estafa, e esse protocolo tem potencial para atuar nesse sentido bidirecional das notícias ruins. Isso vai ser contextualizado com algumas experiências simples, iniciais aqui da nossa equipe, no sentido de como nós aplicamos essas condutas na assistência clínica em estomatologia, no ensino e na pesquisa. Terminaremos a nossa discussão de hoje com o que é considerado um mapa, um guia, um resumo inicial de como a gente poderia, para quem ainda não implementou, por exemplo, nos cursos de ensino de graduação, como nós poderíamos transformar esse conhecimento num método específico de avaliação e de desenvolvimento de habilidades de comunicação entre graduandos e pacientes. Pois bem, como eu antecipei, nós iniciaremos lembrando da máxima de um grande jornalista gaúcho, chamado Eduardo Bueno, que diz que um povo que não conhece a sua história está geralmente condenado a repeti-la, no pior sentido da expressão, repeti-la. E eu penso que nós todos temos poucas oportunidades ao longo da nossa trajetória de formação de refletir quem somos nós, de onde nós viemos, para que então possamos com mais calma, com mais percepção, pensar para onde nós gostaríamos de ir como profissionais da saúde. E, de fato, são poucas as carreiras tão bem documentadas quanto a nossa pela perspectiva histórica. E sinto muito informar, do ponto de vista de notícia ruim, que talvez nós sejamos aqueles profissionais mais estigmatizados dentro do que se conhece no contexto da prestação de serviço em saúde. O fato é que, até pouco tempo, até meados do século XVI, começo do século XVII, quem prestava serviço odontológico eram figuras, com expressão respeitosa, que não tinham nenhuma formação técnica, nenhum desenvolvimento de habilidade premeditado. Eram pessoas que tinham como pré-requisito somente a habilidade de lidar com instrumentos cortantes. Portanto, a ciência nos mostra de modo muito claro que as primeiras pessoas que se propuseram a fazer serviços de tratamento de problemas dentários eram ferreiros, joalheiros, farmacêuticos, cuja missão era exclusivamente extrair dente. E somente no século XVII, mais para o final do século XVII, é que se organizou uma estrutura profissional, humana, ao redor do que era fazer serviços dentários. Mas notem que, ainda assim, lá nos rudimentos da profissão, nós éramos chamados ou denominados cirurgiões barbeiros no nosso terroir latino-americano ibérico. Nos países europeus e do velho mundo, eram termos absolutamente pejorativos. Muito bem documentado, os nomes desses profissionais eram tooth breaker, tooth drawer, tooth snatcher, operators for the teeth, nomes que traduziam, à luz do conhecimento contemporâneo, realmente uma prestação muito rudimentar de serviço, do que diz respeito ao contato humano, habilidade de comunicação. Vejam aqui uma série de imagens que retratam esse período. Por exemplo, as questões de infraestrutura desse profissional que extraía dentes, as questões impensáveis naquela época de biossegurança. Notem o aspecto das pessoas que estão ali observando o procedimento que está sendo realizado, uma mistura de curiosidade com choque, com espanto. Pensem na percepção do próprio paciente que está sendo submetido a esse procedimento, e o fato é que, durante muitos séculos, essa foi a construção de uma identidade que ainda demanda trabalho, do ponto de vista de suavização do que nós fazemos. Outro ponto interessante é que
os dentistas, não é ideal usar o termo dentista nesse contexto aqui, mas os profissionais ou os técnicos, as pessoas que iniciaram a nossa identidade profissional, como nós podemos avaliar aqui nessa imagem também, eram itinerantes, eram pessoas, como eu já disse, que se gabavam de ter grandes volumes de dentes extraídos. Era muito comum, pela nossa leitura, entender que eles ostentavam cordões com dezenas, centenas, milhares de dentes extraídos e ali colocados na forma de ornamentos. Então, quanto maior o volume de dentes extraídos, maior era a percepção das pessoas quanto a tarimba, o gabarito daquele tooth snatcher. Outro ponto interessante eram as questões de vínculo com o paciente. Como eles eram itinerantes, não existia nenhuma preocupação nessa questão que nos une aqui hoje, da criação de um modelo de tratamento voltado para as demandas físico-psíquicas do indivíduo. Eram viajantes que chamavam a atenção pela perspectiva idiosincrática. Isso é muito importante hoje em dia também, não é crítica, é uma análise, mas as roupas, muitos deles usavam chapéus, usavam roupas, como os próprios textos dizem, que lembravam muito figuras como os bobos da corte. Muitos deles se apresentavam junto de pequenos espetáculos de música, de teatro, de truques de mágica, com animais domesticados, como pequenos macacos, como pássaros. Então, essa construção do que nós fomos é muito importante ainda hoje, tendo em vista a brevitude, o pouco lastro que a nossa profissão tem em termos cronológicos, como a gente já vai avaliar daqui a pouco. Mas algumas imagens aqui em cores. Esse é um livro que eu recomendo bastante leitura para quem tem interesse específico no assunto. É um livro, perdão, a referência está no slide anterior, chamado Uma História Ilustrada da Odontologia, e que traz uma construção histórica muito importante do que nós somos. Uma outra parte das imagens que eu trago aqui está num acervo digital do Museu da British Dental Association, e que traz, então, mais uma vez, a reflexão de que o que hoje é odontologia, antes de assumir esse caráter muito mais estruturado do ponto de vista humano, era considerado uma prática comum entre charlatões, pessoas que se vestiam de modo exuberante, que, com perdão da expressão, arrancavam dentes usando chaves grosseiras, metálicas, não ajustadas, atendiam pacientes em feiras livres, no chão ou em bancos improvisados, associando isso a práticas absolutamente escusas nos dias de hoje, de mágica, enfim, deixando naturalmente as pessoas, como o paciente, extremamente horrorizadas com o que ali acontecia. Então, o fato é que, dentro dessa visão, dessa perspectiva da construção da odontologia, a gente tem uma dívida muito grande com uma figura chamada Pierre Fauchat. Pierre Fauchat era de formação médica, um francês, que foi a primeira figura que chamou a atenção para o fato de que, assim como a medicina tinha se afastado muito dos cirurgiões práticos, dos barbeiros cirurgiões, era hora de dar atenção específica para aqueles profissionais, não é o melhor termo, para aquelas pessoas que cuidavam dos dentes, e transformá-las em um profissional mais próximo do que era naquele momento a saúde e a medicina. Então, nós temos uma dívida grande a ele, e não é por acaso que logo depois do legado do Pierre Fauchat para a odontologia vieram, cronologicamente dizendo, uma série de registros importantes do ponto de vista de biossegurança, do ponto de vista de escolas, fundação de centros de ensino específicos, a construção de um ambiente de infraestrutura mais digna do que é fazer saúde, e, enfim, aqueles, de novo, que dedicarão tempo adicional a essa apresentação, eu sugiro que consultem a coleção digital de livros raros do New York College of Dentistry, o link está aqui integrado ao slide, e façam a leitura digital desse livro. Eu tentei com resultados ruins, mas eu tentei várias vezes contato com editoras brasileiras para que se tentasse fazer a tradução dessa obra para a língua portuguesa. A língua dela naturalmente publicada é o francês. Existem 2 tiragens específicas para o inglês, mas que não estão comercialmente disponíveis, com poucos milhares de edições.
de números, perdão, de volumes, então a gente fica restrito à leitura do francês, mas de qualquer maneira é um livro fantástico e é a primeira vez na história da nossa profissão onde o termo cirurgião dentista é usado. Antes dessa obra, literalmente, que foi publicada no século XVIII, portanto, não muito tempo atrás, antes dessa obra ser publicada, os termos que nos designavam era, como eu já disse, todos pejorativos e todos muito pouco qualificados. Então, nós devemos, entre outras tantas coisas, ao Pierre Fauchat, inclusive, o nome atual da nossa profissão na linha cirurgião dentista. E é fundamental entender que o Pierre Fauchat foi o primeiro, como eu já disse, a ter uma noção na odontologia do que é tratar um paciente centrado nos valores do indivíduo. Ele dizia que era impensável que aqueles shows, palavras dele, ipsis verbis, ipsis literis, porque foram lidas na verdade, dizendo que era impensável que pessoas seguissem tratando outras pessoas por métodos tão rudimentares de extração de dente, com equipamentos não apropriados, infraestrutura não apropriada. E dentro desse tratado do Pierre Fauchat, por exemplo, existem os primeiros produtos técnicos odontológicos feitos por ele mesmo, como extratores, como alavancas, como espelhos para visão indireta. Ele realmente é considerado o pai da odontologia moderna. Só que, claro, como tudo acontece na ciência, no domínio do conhecimento, foram necessários mais 200 anos para que aquele embrião da visão do Pierre Fauchat se transformasse no que nós estamos vendo aqui. Esse é um quadro considerado emblemático para a nossa identidade, chamado O Dentista, que ficou em exposição na década de 20 e 30 dos anos de 1900, portanto, no século passado, na Royal Society of Portrait Painters, numa galeria muito especial de Londres, e é considerado o registro do que nós somos hoje. Essa é a primeira vez, repito, onde nós podemos encontrar na literatura a associação do dentista com o que é ser clínico. É curioso que até a década de 20, até a década de 30, nós não éramos chamados com o termo apropriado clínico. Então, essa transição é importante para o que virá daqui para frente em termos de conteúdo. Pela etimologia da palavra, clínico, do grego, é aquele que domina com propriedade, que domina a arte de todos os eventos que acontecem ao redor de uma maca, ao redor de uma cadeira, ao redor de um consultório odontológico. Eu não sei se todos já refletiram sobre isso, mas é curioso que muitos de nós dizem no dia a dia, eu não sou clínico, eu não faço clínica, mas a rigor, a compreensão técnica da palavra ser clínico, da palavra clínico, não é simplesmente fazer um procedimento odontológico invasivo, mas é ser treinado e dominar a arte de resolver esses problemas via de regra de comunicação do que acontece entre o paciente e o dentista, entre o paciente e a equipe administrativa, entre o paciente e o laboratório, entre o paciente e uma clínica de imagem. Então, a rigor, nós devemos isso com muito cuidado a expressão também ao Pierre Fauchat, que sempre disse que nós precisávamos deixar os tempos dos cirurgiões barbeiros e nos tornarmos clínicos, portanto, aqueles que foram treinados e sabem executar clínica. Em inglês, o termo é bedside art. Nós ouviremos muitas vezes daqui em diante o termo bedside para se referir às maneiras de um dentista. Bedside manner é exatamente essa questão de lidarmos com uma comunicação protocolar, rigorosa, para facilitar o tratamento do indivíduo. Uma frase contemporânea a essa obra, O Dentista, do Peabody, é bastante interessante, embora ela pareça óbvia nos dias de hoje, ela foi importante para essa construção do que é ser clínico. E ele nos dizia, então, que uma das qualidades essenciais de um clínico é ter interesse no humano, não só nos procedimentos, não só nas questões de monetização. Ser clínico é ter interesse no lado humanístico da profissão médico, dentista, e, com toda a redundância que isso carrega, o segredo de cuidar bem de um paciente, o cuidar bem dos pacientes, é saber, de fato, cuidar de pessoas, é saber conhecer o sentido lato dessa expressão, de dominar os cuidados odontológicos, no caso, centrado nos valores dos próprios pacientes. Caminhando adiante, depois de refletir sobre a nossa história odontológica e como as nossas idiosincrasias atuais estão conectadas com o que nós fomos desde o princípio da profissão, é importante lembrar que dentro da visão corrente, baseada em ciência,
Comunicar notícias ruins, em qualquer cenário médico, odontológico, começa com protocolos ajustados e adequados de modos, maneiras e etiqueta profissional. Essa é uma obra que eu considero quinta essencial, é um livro bastante recente, publicado pela Springer Nature. Muitas das nossas universidades que têm acesso via portal CAPES à ciência conseguem nos dar acesso livre a esse livro, que tem um custo de aproximadamente, se não me engano, 80 euros nos dias de hoje, mas ele pode ser acessado via CAPES. É um livro que eu recomendo muito para aqueles, mais uma vez, que têm interesse em se desenvolver nesse sentido. Vejam que frases importantes que transversalizam a questão de conduta profissional, de etiqueta profissional e entrega de notícias ruins. Ele nos chama atenção que, nos últimos 70 anos, portanto, desde que nós nos tornamos o cirurgião dentista, com aquela visão de clínico consolidada na teoria, o que mais mudou nos ambientes de saúde médico e odontológicos, um livro sobre saúde, de um modo geral, não só sobre medicina, não foi a grande quantidade de equipamentos e tecnologia que passaram a nos cercar, o que é evidente, né? Se nós lembrarmos daquela obra de arte que eu acabei de mostrar, que já era marcada por um incremento, existia um refletor, existia visão direta no espelho, existia um colimador de radiografia periapical, aquele ambiente era muito diferente, imbuído das ideias do Pierre Fauchat. Mas de lá para cá isso cresceu ainda mais. Hoje em dia nós temos, a título de exemplo, tomógrafos por feixe cônico dentro da nossa sala, dentro dos nossos ambientes clínicos. Nós temos escaneadores intraorais, nós temos escaneadores extraorais, nós temos lasers cirúrgicos, nós temos técnicas de alta rotação elétricas, enfim, tudo isso mudou muito, mas, uma frase forte, de efeito, profundamente respeitosa, mas importante, o que não mudou a princípio foi o cirurgião dentista, os médicos, as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente tão complexo. Então, de acordo com essa visão, esse livro é construído por uma equipe multiprofissional em saúde da Universidade da Geórgia, um centro muito importante de formação médica histórico. Nos diz que essa questão de desenvolvimento de boas maneiras e etiqueta, a gente já vai entender um pouquinho melhor, para quem não conhece o conceito especificamente, o que isso significa, é fundamental para que nós possamos nos comunicar em momentos delicados na vida dos nossos pacientes. Ele chamou a atenção ainda de que não existe nada mais importante do ponto de vista clínico do que o respeito ao indivíduo que está vulnerável psiquicamente. Todo e qualquer indivíduo doente, com dor, com medo, lembrar das imagens dos nossos pacientes antigamente, não mudaram muito nos dias de hoje, a gente subestima, mas a cárie é a doença, por definição, mais frequente no mundo todo, a doença periodontal talvez seja a segunda. Enfim, nós estamos com doentes nas nossas práticas odontológicas constantemente, mesmo que sejam doentes com doenças de baixa repercussão, na maioria das vezes são doentes. Então, sobretudo, essa equipe da Universidade da Geórgia nos diz que é uma questão de dignidade humana que nós possamos tratar os nossos pacientes por meio de uma etiqueta profissional muito cuidadosa no contexto da apresentação de hoje. Qual é a definição de boas maneiras? Quando nós pensamos em modos e maneiras, nós pensamos em comportamento à mesa, lidar com talheres, e na prática, o fundamento, a base da discussão é a mesma. Boa maneira e etiqueta profissional no consultório, de clínica, de um modo geral, médico odontológico, é uma série de características que demandam treinamento e que podem ser ensinadas. E existem hoje em dia, diferente no passado, isso era ensinado com aforismo, com com aforismo e com máximas. Nos dias de hoje, isso é hard science. Existem trabalhos de pesquisa mostrando com profundidade que um profissional clínico empático, bem treinado no sentido de acolher o indivíduo, de ser disponível, de lidar com questões de comunicação não verbal, consegue resultado superior, por exemplo, no tratamento oncológico de alguns doentes. Então, isso é etiqueta profissional. É comunicação verbal, cadenciada, num tom de voz exercitado para que seja adequado, pensando que alguns pacientes são deficientes auditivos, toda a questão de atenção integral ao paciente, baseado nos valores dele, sempre que possível, com algum familiar desse paciente, sendo primeira infância, adolescente, adulto jovem, adulto, idoso, sempre perguntar se existe a necessidade por parte do paciente que aquelas decisões sejam compartilhadas com a família, roupa, asseio de um modo geral, enfim,
Todas essas questões são, hoje em dia, consideradas fundamentais para a comunicação dentro de um consultório, dentro de uma clínica. E existe uma visão também cientificamente demonstrada que, do ponto de vista leigo, os nossos pacientes, de um modo geral, quando nos comparam com outras pessoas que fazem serviços em outros domínios da vida, têm uma expectativa muito mais alta. E se a gente colocar a nossa visão na dos pacientes, quando nós vamos para uma consulta médica ou odontológica, de fato, a nossa expectativa sobre a qualidade humana de um indivíduo que vai extrair um dente nosso, que vai fazer um procedimento definitivo, é muito maior. A nossa expectativa é que seja um indivíduo muito mais preparado para se comunicar, para ser calmo, para ser seguro, do que os nossos pares que prestam outros tipos de serviço igualmente importantes. Então, essa questão de uma atitude afetiva, empática, calma, cadenciada, que é traduzida numa anamnese cuidadosa, numa anamnese que não interrompe o paciente constantemente, que de fato registra qualquer queixa principal dele e trata dali para frente tudo que vier com base na queixa inicial. O exame físico respeitoso, pedindo permissão para que nós façamos o toque da região de face, muitas vezes da região de pescoço, de mucosa oral. Evitar usar o jargão odontológico, né? A barreira de comunicação técnica entre procedimentos odontológicos é extremamente profunda. Muitas vezes, profissionais muito diferenciados clinicamente, como médicos, por exemplo, têm dificuldade para compreender o que é um procedimento odontológico especializado. Então, o jargão odontológico é uma grande barreira que nós colocamos nessa situação de comunicação com os nossos pacientes. Enfim, é fundamental trabalharmos nesse contexto da apresentação de hoje, de que a maior parte dos nossos pacientes não vão compreender, a maior parte não vai compreender qual que é, do ponto de vista técnico, a nossa função, a nossa atuação. Contudo, eles nos avaliarão e desenvolverão uma aderência maior, baseado no modo como nós cuidamos deles, pela perspectiva mais simples de educação, de zelo, de respeito com o tempo e circunstâncias afins. Para que não fique aqui uma reflexão muito aberta, eu trouxe um caso para o nosso estudo, que é um caso midiático e, portanto, me protege do viés pessoal, que é natural acontecer nessas situações. Esse é um caso de uma figura profissional muito famosa no mundo da música. Esse é um músico chamado Dave Mustaine. As pessoas da minha geração, que nasceram na década de 80 e 90, são muito ligadas a uma banda de rock chamada Metallica. E essa banda norte-americana chamada Metallica foi fundada por essa figura que está aqui na imagem, que se chama Dave Mustaine. Dave Mustaine, em certo ponto da banda se desentendeu com a equipe, deixou Metallica e fundou uma outra banda especial para nós todos, chamada Megadeth. E eu só estou dizendo isso para que nós tenhamos a visão de que o Dave Mustaine, pela propriedade de músico de elite que uma figura de grande notoriedade onde quer que ele esteja, é uma figura que tem acesso, pelo poder econômico dele, os ativos dele são da ordem de algumas centenas de milhões de dólares. Ele tem acesso ao que pode ser considerado a saúde executiva norte-americana, para não dizer do mundo. E mesmo assim, ele não está protegido do que nós estamos discutindo aqui hoje. Vejam que caso importante, e o link da BBC London está aqui para que vocês possam fazer as próprias interpretações em um outro momento. Ele, infelizmente, teve o diagnóstico de câncer de boca, e no momento que ele recebeu o diagnóstico do câncer de boca, ele narra a situação de modo tão ruim quanto pode ser, e a gente sabe que é a vida do mundo real para a maior parte dos pacientes mundo afora. O resumo que está extraído é um print da própria matéria, diz que ele então foi ao cirurgião dentista, e ele começa dizendo he was such a cock, que é bad language, certo? É uma palavra muito ruim para ser falada em português, mas ele começa dizendo que o dentista dele foi extremamente indelicado, para que nós possamos usar o eufemismo. E vejam como ele se refere aos modos e às maneiras de modo deliberado do dentista dele. I was in the chair, portanto, a dental chair, and he looks at me, and then he takes off. Portanto, o dentista estava inseguro, não estava preparado para entregar aquela notícia, ele não tinha bedside manner, não era um bom clínico, ele não conseguia olhar no olho do paciente, que tem tudo relacionado
ao slide anterior, nesse sentido de que nós precisamos, ao longo da vida, se possível, desde a graduação, nos preparar para esses momentos, exercitando o olhar nos olhos do paciente. Existem métricas específicas para isso, existem protocolos que sugerem, inclusive, a quantidade de tempo aproximada de uma consulta onde você deve fazer olho no olho com o seu paciente, mas, por vezes, deixar de olhar de modo direto para não ficar algo muito intenso. Enfim, e ele segue. I'm sitting there in the dental chair and I'm waiting and waiting and waiting. Tá se queixando do tempo. Obviamente que isso impactou ele. Ele está ali, recebeu uma notícia que mudou a vida dele em todos os domínios que nós já discutimos. E o dentista senta, sai e o deixa esperando. Então, me ajudem a cristalizar essas informações. Aqui, além de falar da bedside manner, além de falar das questões de hesitação e olhar para ele está reclamando do tempo que ele ficou esperando para um dia tão importante para a vida dele. E aí ele conclui, and he comes back in and he goes. It looks like the big C. Vejam que ponto importante. Repito, é um paciente extremamente favorecido do ponto de vista humano, do ponto de vista financeiro, e o dentista dele usou um termo absolutamente inaceitável, com perdão da expressão, para os dias de hoje. É um profissional que está entregando o diagnóstico de câncer para o paciente, e ele fala que o que ele tem parece um Czão, parece um grande C. Ele continuou, o dentista. It looks like the big C. You need to go see an ear, nose and throat doctor. E foi essa entrega de notícia. Com hesitação, com medo, com falta de decoro profissional. E verbalmente ele disse, olha, você tem um Czão, você precisa ver um médico especialista, um otorrinolaringologista. Ponto. Professor, não sei se todo mundo entendeu o que seria um Czão. Perdão, professor Mania, obrigado pela intervenção importante. Ele usou essa construção que não existe em lugar nenhum, Czão, Big C, para se referir ao câncer, por ter hesitado em usar. A palavra câncer, por todo o estigma, por toda a carga que essa palavra pode trazer para o paciente, o profissional, o dentista, ao invés de, com cuidado, com técnica, a gente vai falar exatamente como se orientar para fazer isso daqui em diante, ao invés de usar a palavra câncer, o que não é raro acontecer na vida real dos nossos pacientes, o dentista ou o médico evitar o termo câncer, o colega dentista norte-americano usou a palavra Big C, Czão, e claro que o paciente, nesse caso, se revoltou com essa falta de preparo do dentista dele nessa situação. Obrigado, professor Mania. E ele conclui dizendo, então, I was just stunned with the bedside manner. He was, de novo, uma palavra muito ruim, né? He was just such a dick. E olha que importante o desfecho do que aconteceu. Ele se sentiu tão mal comunicado, ele se sentiu tão vulnerável, que ele simplesmente, como a sequência do texto nos permite interpretar, ele hesitou em fazer o próprio tratamento e seguir em frente com o otorrinolaringologista. Ele diz, I went out into my car, I was obviously very upset, and then I went back out to the tour. Ele estava fazendo uma turnê gigante, que ele é um dos mentores, chamada Jimi Hendrix Experience, e ele diz que aquilo foi tão importante para ele, foi um impacto que gerou tantos bloqueios pela qualidade baixa da comunicação, que ele, inclusive, demorou muitos meses para se organizar mentalmente e buscar o tratamento do câncer de boca, o que é fluxo corrente na nossa rotina empírica. Entender que pacientes realmente geram uma aversão violenta a profissionais da saúde e, com isso, demoram mais para iniciar o tratamento oncológico ou de outras doenças, de acordo com o modo como eles são tratados, de acordo com o modo como eles receberam a notícia. Portanto, é preciso desenvolver habilidades para o tratamento centrado nos valores dos pacientes. Como aconteceu no caso do Dave Mustaine, acontece no mundo todo. Rotineiramente, eu estou seguro que aqui entre nós, inclusive na minha própria história familiar, existem registros e marcas ruins como essa de pessoas que cruzaram os nossos caminhos como clínicos e que não souberam ser empáticos, não estavam preparados e geram, às vezes, cicatrizes psíquicas irreversíveis. Então, isso é o centro da nossa reunião de hoje, esse conhecimento de desenvolver habilidades para práticas clínicas, nesse caso odontológico, centrados nas preferências e nos valores dos pacientes, ouvir, preparar um ambiente, preparar esse ambiente ao longo de um relacionamento paciente-profissional, de várias consultas, para que o impacto seja muito
menos importante. Então, a tríade que define o que é o tratamento, os cuidados odontológicos, inclusive centrados nos pacientes, são mais simples do que toda outra expressão, é tomar toda medida de diagnóstico ou de tratamento baseada no que o paciente dividiu com você como clínico sobre quais são as percepções e os valores dele. Essas questões devem permeabilizar, devem permear, aliás, e devem direcionar todas as nossas condutas. E mesmo em pacientes adultos, idealmente, que nós possamos compartilhar a preferência dele de modo validado pela perspectiva da família, pela perspectiva de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, dos filhos. Então, esse envolvimento de um grupo de suporte ao paciente ao longo da vida dele é um dos esteios do que é tratamento baseado nos valores do paciente. A pergunta que fica, olha, por mais etéreo que isso pareça, nós como dentistas estamos preparados para, de alguma maneira, entrar nessa nova fase, ou nessa fase de profissão? Essa pergunta foi feita por um prisma científico, por uma equipe muito tradicional britânica. Esse trabalho é super recente, publicado no British Dental Journal em julho de 2020, e a resposta é muito interessante. Na verdade, o trabalho foi executado no Canadá. O Canadá tem peculiaridades de prestação de serviços super interessantes. Por ser uma ex-colônia britânica, eles fazem parte do grupo do Commonwealth, e dentro dessas questões do Commonwealth, um dos valores muito importantes é a saúde pública universal. Então, os canadenses, como de informação comum, tem um parque de saúde, incluindo odontologia pública, muito consolidado, muito organizado, muito antigo. E ainda assim, vejam que interessante, sem ser preciso relembrar que o próprio sistema de educação superior dos canadenses também é considerado dos mais desenvolvidos do mundo todo. Colocando em poucas palavras, o artigo, que é bastante denso e que aplicou um questionário em múltiplos grupos da região de Quebec, no Canadá, dentistas de várias faixas etárias, de várias especialidades, para responder essa pergunta. O dentista está pronto para oferecer ou para trabalhar com essa perspectiva de um tratamento baseado nos valores do paciente? A resposta é que, aparentemente, não. E 3 pontos que surgiram nessa questão para responder negativamente. A percepção dos dentistas que eles não tiveram oportunidade de treinamento durante a graduação. São dentistas, como eu já disse, de um espectro longo de formação, recém-formados, média carreira e muitos anos de profissão, são uníssonos. Nós não tivemos oportunidade de conhecer o conceito teórico e de praticar. Escuta do paciente, valorização da pessoa. Então, esse é um ponto central que, claro, motiva reuniões como a nossa, hoje aqui favorecida pela BENA. Segundo ponto interessante é aquela questão idiosincrática, para não ficar uma impressão de que uma visão pessoal minha. Está claro aqui, está destacado em amarelo, que uma parte importante dos dentistas entrevistados disse que fez odontologia, portanto seguiu a carreira de formação, porque eles tinham uma atração muito grande do que é misturar, no sentido melhor da expressão, misturar artes com ciência, artes com questões profissionais. Então, eles dizem claramente, pelos desfechos das respostas, que eles têm uma altíssima afinidade a questões que a nossa carreira, a nossa formação extrapola. Lidar com materiais, lidar com reconstrução, lidar com estética, lidar com cores, mas que a consequência direta disso é que eles não têm interesse por pessoas doentes. Está escrito em azul, para que não pareça também um exagero da minha parte. Dentists showed relatively little interest in patients' illness. Tão duro quanto isso soa, é uma antítese ao que é ser profissional da saúde, mas é isso que acontece no mundo todo, inclusive num país e num cenário tão especial quanto o Canadá. Então, a resposta desses dentistas é que eles trabalham interessados na parte artística e, portanto, não aprenderam e não têm interesse em lidar com doentes, em lidar com pessoas. E o terceiro e último ponto, tão grave quanto os outros, é o fato de que a outra parte dos dentistas diz que não está preparada e não tem, de fato, feito na rotina um tratamento baseado nos valores do paciente, porque, diferente do primeiro grupo, eles escolheram a odontologia pensando que seria não uma carreira voltada para as artes, voltada para o lado artístico da profissão, mas sim para o lado de monetização. Aqui no canto inferior direito do slide está destacado. Isso não é raro acontecer na área médica, de um modo geral. O PARC um termo muito ruim, mas muito usado em ciência também, dos modelos de negócio em saúde,
coloca odontologia de modo muito flagrante nesse contexto. Muitas pessoas fizeram e fazem odontologia pensando exclusivamente no lado de monetização, de potencial financeiro e econômico da profissão. Então, claro que na visão equivocada deles, oferecer tempo para uma anamnese sistematizada, ouvir o paciente, tem, na visão equivocada das pessoas, o impacto econômico ao longo de uma vida, então eles não estão interessados e não se sentem preparados para atender os pacientes centrado nos valores, no lado humanístico da profissão. Então, isso é, mais uma vez, repito, o que nos torna devedores da prática clínica mais calma, mais cadenciada, mais validada por doentes complexos. E aí vem a última parte, então, da nossa apresentação, que trata do protocolo SPIKES. As bases teóricas dessa reflexão estão registradas em um artigo recente da nossa equipe, publicado no Jornal da Academia Norte-Americana de Medicina Oral. É um artigo que foi concebido pela nossa orientada de pós-graduação, a Carolina Bonfim Alves. São os capítulos da dissertação de mestrado dela, em parceria com colegas da Universidade de Harvard, do ICESP, Faculdade de Medicina da USP, dentistas e psicóloga, e da nossa própria equipe aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, em parceria com um colega da Universidade de Talca, no Chile. O objetivo de fazer essa menção é para que a gente deixe claro que nós tentamos nos proteger conceitualmente usando as mentes de pessoas que estão em todo o continente pan-americano com visões odontológicas, médicas e puramente psicológicas do ponto de vista de ensino, pesquisa e atenção. Curioso também dizer que, embora seja um artigo tecnicamente simples, uma revisão narrativa estruturada, ele foi um dos 3 finalistas do prêmio desse jornal norte-americano chamado Best Paper Millard Award, que todos os anos, num corte de tempo de aproximadamente 12 anos, seleciona e premia os 3 melhores artigos. É curioso porque esse é o jornal, como eu já disse, da Academia Norte-Americana de Medicina Oral, de Patologia Oral, de Radiologia Oral, de Cirurgia, e, portanto, ele publica textos bastante sofisticados de ensaios clínicos, de testes de drogas, e, curiosamente, ele valorizou um artigo voltado puramente para as questões mais humanísticas da nossa profissão, mostrando indiretamente o valor, realmente, dessa iniciativa da equipe ABENA. Não vou entrar nas questões técnicas, por restrições naturais de tempo, mas usando uma série de ferramentas de bioinformática simples, nós buscamos responder essa pergunta: como é que os dentistas estão se preparando nos dias contemporâneos para entregar notícias ruins, especificamente no contexto de câncer de boca e orofaringe, que, como eu já disse antes, talvez seja o superlativo, talvez seja o momento mais delicado desse cenário e que talvez, então, demande ainda mais atenção da nossa parte como dentistas. 2 protocolos emergiram das buscas, um deles se chama ABCDE, eu não entrarei no mérito dele hoje por 2 motivos. Primeiro, porque, infelizmente, ele foi subutilizado com expressão muito respeitosa do ponto de vista científico. Ele é um pouco mais antigo, foi citado pouquíssimas vezes na literatura. Em contrapartida, esse protocolo SPIKES tem ali um crescimento exponencial de citações e tem sido aplicado em todas as áreas da saúde, portanto, nós vamos nos concentrar nele. E o segundo motivo pelo qual eu não vou investir tempo hoje no ABCDE, no outro protocolo, é porque, de fato, a essência dele está contida aqui dentro do próprio protocolo SPIKES. Curiosidade importante é o fato de que o idealizador desse protocolo SPIKES é um canadense que tem por formação profissional, primeiro, as artes cênicas, ele é um artista, ele tem uma formação profissional muito diferenciada em artes cênicas como ator. Depois disso seguiu a formação em medicina e provavelmente essa visão dele como ator e como médico do ramo da oncologia seja indissociável do que é o espírito do protocolo SPIKES. Sobretudo, o protocolo SPIKES é uma maneira de providenciar informação grave e complexa para os nossos pacientes de modo palatável, de modo digerível, de modo de modo leve, de modo um pouco menos intenso do que geralmente os procedimentos são feitos. Repito, aqui nós estamos discutindo câncer de boca, mas ele é aplicado para um cenário muito abrangente de outros problemas odontológicos. Então, notem outro ponto importante, é que SPIKES formam uma palavra que é mnemônica, então todo profissional, quando for entregar uma notícia difícil para o paciente, consegue facilmente lembrar o que é SPIKES e ali exercitar
sem rigor rígido, sem estereotipos, mas com um método que o permita estar concentrado no paciente e tentar minimizar essas barreiras de comunicação que têm impacto psíquico. Então, o que significa cada um dos domínios S, P, I, K e S? A tradução do inglês está feita com base no manual do Ministério da Saúde, disponível aqui abaixo no link, usando os termos exatamente validados pelo Ministério da Saúde brasileiro, que usa o SPIKES como recomendação transversal em saúde para esses momentos difíceis. Então, S significa setup, to setup, no sentido mais abrangente da expressão também, é não só preparar um ambiente privativo, mas se preparar como pessoa que vai entregar o diagnóstico, no sentido de estar num momento onde possivelmente você não vai ser interrompido por absolutamente ninguém, onde o seu celular, os seus dispositivos de informática estão longe de você, onde você consiga estar concentrado, olhando para o seu paciente completamente disponível para as dúvidas e para as reações emocionais que virão. Tanto o setup é bidimensional, estrutura e profissional. Segundo ponto, a letra P, vem de percepção do paciente. Ela é bastante importante, porque ela nos faz lembrar que, de modo ideal, a pessoa que vai entregar uma notícia ruim para um paciente deve ser aquela que executou o procedimento. Nesse caso hipotético, uma biópsia de um câncer de boca, ou uma reabilitação que falhou, ou a necessidade de extração pós-iatrogenia de um tratamento endodôntico, por exemplo. Idealmente, a pessoa que vai entregar a notícia e que preparou o ambiente é a mesma pessoa que é responsável pelo procedimento clínico que vai gerar essa notícia. Então, se a gente segue nesse rumo, você já conhece premeditadamente qual é a percepção do paciente quanto ao problema que vai ser identificado e aberto ali para ele. Idealmente, por modos, maneiras, conduta, parcimônia, nós viemos informando o paciente por que a biópsia foi feita, qual é a suspeita clínica, por que múltiplas consultas estão sendo necessárias nesse contexto específico. E aí, repito, não é algo engessado, estático, é algo fluido. Nós transitamos para o próximo domínio, que é emblematizado pela letra I, de invitation, e a gente convida o paciente, tendo em vista o que ele percebe do que está acontecendo, para entender até onde ele quer saber o que está acontecendo, por perguntas abertas. Por exemplo, perguntando, olha, a senhora tem alguma dúvida sobre tudo o que aconteceu, sobre as últimas etapas, sobre a biópsia, sobre a cirurgia, sobre a comunicação com o laboratório? O senhor tem alguma pergunta absolutamente aberta para que o paciente, então, claro que um paciente bem preparado para essa perspectiva que eu comentei atrás, ele tem uma percepção boa de que o que está acontecendo ali num ambiente reservado, num momento diferente, é o presságio de uma notícia complexa. É claro que o paciente, por mais leigo que seja, se ele tiver sido preparado pelo contexto que eu citei lá atrás, ele vai fazer perguntas que vão facilitar a transição para a letra K, que é de conhecimento, knowledge, onde, de fato, nós entregamos a notícia ruim. Existem recomendações de várias naturezas dizendo que aqui é importante usar uma frase de transição, como, por exemplo, olha, de fato, a pergunta do senhor, a pergunta da senhora é oportuna, porque eu tenho notícias preocupantes, eu, de fato, trago notícias ruins, e ali, sim, a notícia é direcionada verbalmente para o paciente, com palavras cuidadosas, repetindo, sem jargão, sem eufemismos, com a maior transparência que for possível dentro do que você tem para entregar formalmente como notícia ruim. No caso específico de câncer, usando o termo câncer, essa é uma dúvida sistematicamente discutida, usar ou não o termo câncer. A visão antiga dos profissionais formados na década de 60, 50, 70, que não se deveria usar o termo câncer, porque naquela ocasião, de fato, as estratégias de tratamento oncológico eram inexistentes. O diagnóstico de câncer naquela ocasião era praticamente sinônimo de uma sobrevida muito curta. E isso veio mudando muito para as pessoas formadas nas décadas de 90, nos anos 2000, no século 21, onde o tratamento oncológico, embora ainda não seja amplamente acessível, ele se converteu em prognósticos razoavelmente bons para pessoas diagnosticadas precocemente. Então, nós devemos evitar o mito ao usar a palavra câncer. Ela é uma palavra que deve estar dentro do possível nesses momentos de entrega ruim, quando for o caso. Imediatamente após comunicar o diagnóstico, existe
a própria dimensão que o paciente, quem ativa, e de emoções, de emotions. Então, a maior parte dos clínicos tem muita preocupação com esse momento, não se sente preparado para abordar o paciente nesse momento. E a recomendação é que, invariavelmente, as visões técnicas, biológicas, médico-odontológicas, nós tratemos a emoção, a reação do paciente de modo empático, acolhendo, dando apoio à visão do paciente, seja ela de extrema tristeza, ou de serenidade, ou pessimismo. Esse não é o momento de contrariar a visão do paciente. Por exemplo, uma visão pessimista, uma visão de medo profundo, não é hora de tentar reverter essa visão do paciente. O contemporâneo entende que, nesse momento, o paciente tem que ser acolhido. E nas consultas posteriores, com critério e com cuidado, sim, os pontos que merecerem intervenção específica podem ser rediscutidos com o paciente. Fechando a consulta, fechando a entrega, a letra S, não por acaso, são 2 S's, o que começa e o que termina o protocolo, justamente por essa questão de continuidade que o Bale, o médico que concebeu, que criou o protocolo validado no mundo inteiro, nos diz. Talvez seja uma das partes mais importantes da entrega de diagnóstico, porque a literatura científica por trás disso, por trás do protocolo, nos mostra claramente um fenômeno interessante. Os pacientes conseguem registrar menos de 50% da informação que é ali naquele momento quebrada para o paciente é, de fato, absorvida ao final da consulta. Então, o que o protocolo Spikes nos diz é que não há espaço para que depois da notícia ruim eu saia do consultório e vá preencher documentos, preparar material. É fundamental que tudo que eu informei verbalmente para o paciente esteja previamente preparado, desde o setting up, impresso, exames, laudos, encaminhamentos, referências profissionais e, tão importante quanto tudo isso, um contato do paciente direto comigo, como quem está entregando a notícia ou equipe de apoio. Voltando para a questão humanística do problema, entregar uma notícia ruim te coloca, idealmente, na missão de ser disponível para esse paciente, porque se menos de 50% da informação vai ser absorvida e cristalizada por ele, virão dezenas de perguntas adiante. Aqueles que não fizerem as perguntas no momento, certamente vão precisar de apoio. Então, um e-mail, idealmente um telefone, cada um tem uma visão sobre isso, a minha é muito clara, na minha visão pessoal, e eu acho que eu não vou repetir isso em nenhum outro momento da apresentação, minha visão pessoal é que o clínico bom é aquele que eu posso acessar nos momentos mais difíceis da minha vida, em termos familiares, filhos, pais, entes queridos. O clínico bom, além de outras prerrogativas, tem que ser aquele que eu consigo acessar de modo direto. E é assim que, claro, nós devemos, quem pensa assim, prestar serviço em saúde também e que o paciente tenha o contato. Isso tem um ônus enorme para a gente como clínico, por questões de saúde mental, mas é parte do processo de ser um profissional da saúde contemporâneo. Essa é a versão do nosso manual que eu comentei, de comunicação de notícias ruins, validada pelo Ministério da Saúde brasileiro. O Spikes é a tônica dele também, como a gente está dizendo aqui, tem um passo a passo muito interessante lá. E para finalizar... Pois não. Eu vou lhe pedir só para voltar um pouquinho, tem um QR Code ali, né? Que o professor já facilitou para a gente, então vamos dar aí 10 segundinhos enquanto o senhor toma sua água para o pessoal escanear, que eu acho que esse é um material valioso em português, né? Exatamente. E é interessante que ele, como muitos outros artigos que estão citados aqui no corpo da apresentação, eles dão visões de equipes específicas sobre o que significa cada domínio, S, P, I, K, E, S. Aqui é uma visão de leitura e interpretação minha, mas é super importante que cada um de nós desenvolva a sua própria avaliação do método, porque, como eu tenho dito, o protocolo Spikes, ele lança luzes suaves, luzes tranquilas sobre o processo. Então, não é adequado achar que existe um roteiro para cada um daqueles níveis. Isso é algo que, de fato, traz luzes suaves, pensando no bem do paciente, do clínico. Então, a leitura e esse manual, como a senhora colocou muito bem, ele é uma regrinha bem palatável para nós todos. Ele é feito, repito, para médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o nível de atuação em saúde, atenção primária, secundária, para comunicar notícias ruins. Professora Marinha, por falar em etiqueta profissional, nesse caso falta da minha parte de etiqueta profissional, a gente completou 1 hora agora de apresentação. Eu posso me estender um pouco mais para concluir o conteúdo?
Fique tranquilo, professor. Normalmente nós marcamos 1 hora, mas se estende até 1 hora e meia, normalmente, com as discussões. Nós estamos com a sala cheia, por favor, fique à vontade. Perfeito, muito obrigado pela concessão especial. E agora, então, para concluir, eu estou liberdade de dividir algumas experiências clínicas, de ensino e de ciência feitas aqui pelo consórcio de pesquisadores e educadores da FOP Unicamp, com parceiros aí de uma vida toda. É claro que aqui eu tomo liberdade de usar como tônica notícia ruim dentro do contexto que é considerado no mundo inteiro premente para a saúde. Com a ressalva feita à tragédia da pandemia pela doença Covid-19, não é exagero dizer que o desafio de saúde mais importante da nossa geração inteira de prestadores de serviço em saúde, profissionais da saúde, é a problemática da oncologia. Há mais de 20 anos, na maior parte das capitais brasileiras, a doença mais comum causa morte na população brasileira é o câncer, superando, em alguns casos, as doenças do sistema circulatório. E, infelizmente, não nos faltam chamados nacionais e internacionais mostrando que o Brasil é um grande concentrador de pessoas com câncer em boca. Esses 2 mapas de temperatura foram extraídos da base pública chamada Global Cancer Burden, organizada pela International Agency for Research on Cancer, fomentada pela Organização Mundial da Saúde. Nos mostram à esquerda os padrões de incidência por câncer de boca na população mundial, enquanto o mapa da direita, os padrões de mortalidade por câncer de boca. E notem que o Brasil está com as intensidades máximas dos matizes azul e vermelho, respectivamente. Portanto, nós vivemos em um país onde a odontologia assume um papel muito importante no contexto de prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária para pessoas com câncer em boca. Dito isso, é claro que, como a professora Maninha antecipou lá atrás, é um motivo de angústia constante para nós que fazemos estomatologia e patologia oral, essa demanda diária. Eu entendo que reconheço aqui pela nossa audiência privilegiada vários colegas que estão nessa luta do diagnóstico, da comunicação de câncer em pacientes odontológicos, e isso é angústia contínua para todos nós. Não é por acaso que existem pesquisadores que dedicaram a vida inteira a amenizar esse problema para os pacientes, mas também para nós. E esse é um outro trabalho que eu tomo a liberdade de recomendar como central para quem está mergulhado nessa problemática, publicado pela professora Antonella Sorbonne, uma italiana muito importante para a nossa vida clínica. Vejam que monografia incrível ela publicou na Lancet Oncology, e vejam que título de efeito, falando a verdade para pacientes com câncer. Qual é a verdade? Né? Numa visão plástica imediata desde o título, que a verdade é relativa, que os protocolos de tratamento contemporâneos melhoraram, mas o acesso ainda não é tão bom. Então, comunicar diagnóstico, transversalizar uma comunicação diária mais sensível é fundamental para o prognóstico desses pacientes. E eu não tenho dúvida que esse foi um artigo que eu tive acesso ainda no mestrado, que foi algo que me tocou profundamente nesse sentido de que nós precisamos, dentro do meu limite, dos nossos limites profundos, tentar trabalhar para cristalizar a informação no ambiente de odontologia de um modo geral. Esse é um trabalho altamente recomendado nesse sentido, e a tradução disso para a nossa vida clínica, com um profundo respeito aos nossos pacientes, é o que nós estamos vendo aqui. A vida de um clínico, de um dentista, no campo da estomatologia, da patologia oral, de pacientes com necessidades especiais, ela é permeada por histórias como essas que estão projetadas aqui. São imagens de 12 pacientes do nosso ambulatório de estomatologia, aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Da esquerda para a direita, no plano superior, nós temos 6 imagens que mostram pacientes com câncer de boca desde a primeira infância, um paciente com neuroblastoma, que é metastático para a boca, e foi a primeira manifestação da doença, um paciente de primeira infância. Logo depois, caminhando para a segunda infância, um paciente com linfoma de Burkitt, uma doença altamente agressiva, seguindo por uma pré-adolescente com sarcoma de Ewing, depois uma paciente adolescente com uma leucemia/linfoma, todos com manifestações primárias em boca, todas crianças cujo nível de percepção da doença e da complexidade é nulo,
muitas vezes com histórias de famílias super difíceis, com histórias humanas que tornam o processo de comunicação muito mais complexo. Seguindo para a direita, uma paciente jovem de 29 anos com carcinoma espinocelular, que é o tipo de câncer de boca mais comum no mundo todo, sem fatores de risco, que nunca fumou, que nunca bebeu. Portanto, a aceitação de uma notícia que ela tem um câncer avançado em língua, as doenças de boca estão imediatamente abaixo das imagens da face. A compreensão dela quanto ao fato de que ela tinha um câncer avançado em língua é extremamente desafiadora, porque ela compreende que nunca teve fatores de risco importantes, o que é verdade. E digo mais, infelizmente, com respeito aos nossos colegas todos, eu não estou aqui criticando, é só uma reflexão, todos os pacientes que estão nessa imagem, se não todos, a grande maioria, tiveram diagnóstico tardio do câncer de boca, porque os nossos colegas, dentistas ou médicos da atenção primária, não pensaram, não ocorreu a eles que eram pacientes com câncer de boca, porque eram crianças, adolescentes, pessoas que não fumavam, pessoas que não consumiam álcool. Então, esse mindset clínico precisa mudar. Nós precisamos entender e trabalhar para permeabilizar as nossas áreas clínicas, que o câncer de boca é uma doença impactante, comum, frequente na maior parte do país. Por fim, uma nova dinâmica de doentes também super complexa são os carcinomas espinocelulares induzidos pelo papilomavírus humano. O mesmo genotipo do papilomavírus humano, o genotipo 16, 18, 33, que é oncogênico e causa câncer em cérvix uterino, para isso que Papa Nicolau, há 100 anos, um pouco mais, desenvolveu uma técnica de diagnóstico precoce, né, de prevenção secundária. Esses mesmos tumores causados por essa infecção sexualmente transmissível, além de acontecer na região anogenital feminina e masculina, também foram descritos e hoje em dia são super impactantes para as práticas de todos nós na região de boca e orofaringe. Então, é muito evidente que nesses primeiros 20 anos do século XXI, a quantidade de pacientes com câncer de orofaringe induzidos pelo HPV é massiva, é assustadora. Então, a capacidade de compreensão desse paciente, dos cônjuges, envolve questões matrimoniais, tudo isso se torna, como eu disse, com muito respeito antes, o superlativo de uma notícia ruim por parte do dentista. E é então, por isso que dentro do contexto odontológico, geralmente as equipes que discutem ou que ensinam nos cursos de graduação os métodos são os nossos pares treinados em estomatologia ou patologia oral. Deixando de lado a perspectiva específica de serviço, eu vou mostrar um pouquinho do que, com muita dificuldade, a gente tem feito aqui em termos de pesquisa. Esse é um trabalho que nós devemos muito a Karen Graner, uma colega nossa psicóloga que fez doutorado, mestrado e doutorado junto à Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, e fez a tese de doutoramento em parceria com o nosso serviço de estomatologia. Na ocasião, o trabalho foi preceptado pelo professor Márcio Lopes, que é o professor titular da nossa área, e nós avaliamos, com o apoio dela, a percepção, os sentimentos, as expectativas e o impacto dessa ansiedade dos pacientes sobre tabaco e álcool no nosso próprio ambulatório. Exatamente na visão que nós vimos ali atrás, esses pacientes todos que vieram para o nosso ambulatório vieram referenciados, encaminhados de serviços externos, públicos ou privados. E a qualidade da informação que eles receberam pelos colegas que nos precederam no procedimento é indissociável do modo como eles avaliaram o momento de entrega do diagnóstico. Isso tem impacto muito importante para a vida deles. Então, é mais uma visão da importância dessa transversalidade de comunicação. Entregar o diagnóstico não é um momento no tempo, no espaço de 30 minutos a 1 hora, onde um profissional entrega a notícia para um paciente. Idealmente, essa questão de desenvolvimento de odontologia de um modo geral, modos, maneiras, etiqueta, spikes, isso tem que ser feito de modo consistente entre todos nós, para que exista progresso em benefício dos pacientes. Trocado em poucas palavras, por questões de tempo, é importante entender que nessa população de 50 pacientes que estavam ali fora, no nosso ambulatório, esperando pela consulta e foi submetida a biópsia com quadros sugestivos de desordens orais potencialmente malignas ou câncer de boca, é importante entender que nessa entrevista que a doutora Karen fez antes e depois da biópsia, antes e depois da entrega do diagnóstico, tudo isso registrado com permissão ética dos pacientes, claro, registrado em áudio, em vídeo, ficou bem evidente para nós que aqueles pacientes que se sentiram mais bem orientados desde o momento em que entenderam por que estavam sendo encaminhados para um ambulatório universitário de doenças da boca, e que depois disso, pela perspectiva do próprio serviço, se sentiram mais bem comunicados, mais empaticamente atendidos,
mais bem recebidos no ambiente com tempo, com decoro, sem jargão, existe uma relação de causa e efeito. Os que se sentiram menos ansiosos, menos depressivos, aqueles que tiveram menos repercussão para os desfechos de consumo de tabaco e álcool, foram aqueles que consistentemente, antes e durante o atendimento, se sentiram mais bem acolhidos desde o ponto de vista humano. Nenhum deles tocou no ponto de técnica, de biópsia, de material, como nós já prevíamos. O estudo valida essa questão de que os sentimentos, as percepções, as expectativas foram atendidas naqueles que se sentiram mais bem tratados desde o primeiro contato com um colega externo que chamou atenção para o fato de que aquela era uma doença de boca relevante. Então, esse é mais um incentivo nesse sentido, porque, de fato, as perspectivas dos pacientes sobre o momento da entrega do diagnóstico não são igualmente muito positivas. Esse é um registro adicional da nossa equipe, é justamente a dissertação de mestrado completa da Carolina Bonfim, que eu citei anteriormente. Essa dissertação está publicamente disponível pelo banco de teses da própria Universidade Estadual de Campinas, uma parceria científica do nosso serviço em Piracicaba com o Serviço de Odontologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que o ICESP, ele é um centro hospitalar quaternário, então os pacientes que estão lá chegam e têm acesso especificamente para o tratamento. Todos os procedimentos diagnósticos e comunicação de notícias ruins são feitos antes deles chegarem para o tratamento. Então, nós interceptamos 100 pacientes com questionários construídos exatamente nas bases filosóficas do SPIKES, 21 perguntas extraídas dos domínios S, P, I, K e S, e essa entrevista foi feita especificamente para esses pacientes com câncer de boca e orofaringe, para que nós pudéssemos entender qual que foi a experiência que eles viveram no momento da entrega do diagnóstico e se ela foi superior ou inferior às expectativas deles. O manuscrito está sob revisão em um periódico científico, mas aqui, quebrando pequenas parcelas que me parecem mais oportunas para a reunião de hoje, vejam que interessante, 42% dos pacientes receberam o diagnóstico do câncer de boca e orofaringe por dentistas e não por médicos, 98% presencial, 2% receberam telefonemas, o que não é de nenhuma maneira recomendável. Outros pontos que chamam a atenção é que mais de 40% desses pacientes, quando receberam o diagnóstico, nunca tinham sido informados, mesmo depois de ser submetidos à biópsia, mais de 40% nunca tinham sido informados que o que estava acontecendo ali era uma investigação de câncer de boca. Outro ponto importante é que quando a gente compara as experiências que eles viveram na pele, impressão ruim, mas as experiências vividas ali na entrega do diagnóstico externo e as preferências deles ao conhecer o que é a sistemática de comunicação, foram discrepantes. Embora, trocando em poucas palavras, eles tenham se sentido acolhidos num ambiente privativo, bem preparado, as questões de validação das percepções, as questões de poder tirar dúvidas, de acolhimento emocional por parte de quem entregou a notícia, as estratégias para seguir em diante para o tratamento foram todas, de acordo com as percepções deles, muito pobres. Vejam que curioso, para terminar essa parte desse slide em particular, somente metade, 54% dos pacientes que estavam ali em tratamento disseram que ouviram a palavra câncer. Somente metade, aproximadamente, dos pacientes ouviram a palavra câncer, mesmo depois da conclusão da entrega do diagnóstico para o profissional que fez o procedimento. Então, repito, com muito cuidado e com muito respeito a todas as visões nesse sentido, nós precisamos superar essa dificuldade de usar o termo técnico câncer num momento tão importante para o futuro da vida desse paciente. Uma ilustração científica que também tenta qualificar os resultados, a gente usa um gráfico de sobreposição, onde a cor verde diz quais são as preferências dos pacientes no que diz respeito a receber o diagnóstico de câncer de boca, no termo humano, no termo técnico, no termo de modos, maneiras, e quais foram as experiências vividas. E a gente consegue entender que as preferências sobrepõem, portanto, eram muito superiores ao que eles experimentaram na vida real, com uma exceção, que foi realmente o fato de que eles sentiram que receberam a notícia em um ambiente privativo, fora dos ambulatórios, fora das clínicas, fora dos ambientes de alta circulação humana, sentiram que estavam ali recebendo
um diagnóstico em um ambiente preparado para isso, pelo menos do ponto de vista de privacidade. Agora, todos os outros domínios, vejam, ali a gente está falando de atenção por parte do clínico, contato no olho, a possibilidade de trazer um acompanhante para consulta, o tempo da conversa, a possibilidade de fazer perguntas. Notem que a gente está fazendo aqui, no sentido horário, exatamente os domínios de spikes, S, P, I, K, S, num gráfico bastante especial, na minha visão, que a Carol Bonfim preparou para a gente. Vejam aqui outros pontos fundamentais nesse sentido, se o paciente se sentiu acolhido emocionalmente, se teve um toque, se teve uma comunicação empática, se quando ele saiu estava claro para ele as cartas de encaminhamento com o diagnóstico, para onde ir, qual profissional procurar. Todos esses pontos dirigidos pela experiência Spikes estavam sob a luz muito maior das preferências. Eles não receberam, uma população bastante recente, a qualidade da comunicação que eles esperavam. E é claro, existem para isso uma série de explicações inerentes aos serviços públicos ou privados, a formação dos profissionais, as preferências dos pacientes que são influenciadas por questões de idade, escolaridade, sexo, origem étnica, religiosidade, enfim. Mas um ponto que deve também, com tranquilidade, nos motivar é o fato de que, de acordo com esse estudo, a percepção dos pacientes é que os dentistas apresentam uma capacidade de comunicação, apesar de limitada, como a gente viu, por vezes, inclusive considerada superior àqueles que experimentaram a entrega do diagnóstico por colegas médicos. Caminhando aqui, sim, agora para o final, essa imagem do livro que eu mencionei anteriormente, da Universidade da Georgia, traz uma imagem que nos faz sentir na pele desse médico. A princípio, de acordo com os resultados da nossa equipe, os nossos pacientes não estão com uma máxima avaliação dos dentistas e médicos que trabalham entregando o diagnóstico de câncer de boca. E quais são as bases dessa dificuldade? Nós temos um trabalho também em avaliação científica, tentando entender quais são as perspectivas dos profissionais, quais são as dificuldades dos profissionais para comunicar notícia ruim, tendo em vista a dificuldade geral que os pacientes relatam. Então, vejam só, esse é um estudo realizado durante a pandemia, portanto, ele acabou sendo baseado num questionário digital, contou com o apoio das bases de contatos da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, enviando por estratégias de e-mail, por estratégias de mídia social, recrutando dentistas que fazem parte desse contexto de entrega de notícia de câncer, que tivessem disponibilidade e não tivessem conflito de nenhuma natureza ética ou profissional para responder. Então, pelo viés de que é um trabalho realizado no âmbito da estomatologia e patologia oral, numa amostra, numa população de 186 dentistas entrevistados, claro que a maioria absoluta era de estomatologistas, patologistas orais, mas vejam como a vida no mundo real, pela expressão de pesquisa, Real World Experiences, ela é dura. Nós estamos com uma população de dentistas experientes, com uma média de 14 anos depois da graduação em odontologia, muitos deles com mais de 5 anos de especialidade, 40% trabalham em instituições de ensino. Vejam a tarimba nessa população investigada e como ainda assim é difícil. Mais de 36%, mais de 35% desses entrevistados tratam odontologicamente mais de 20 pacientes com câncer por ano. 50% ou mais desses entrevistados entregam o diagnóstico de câncer de boca pelo menos uma vez por mês. Então, a gente está aqui lidando, essa é a dissertação de mestrado da Beatriz Lebre Martins, que também tem contribuído muito para essa minha pesquisa. Nós estamos lidando com um público, com profissionais que, a rigor, deveriam dominar essa estratégia com propriedade. Mas vejam as respostas aqui nas escalas de cor, desde o vermelho em matizes diferentes ao azul, vindo do vermelho para pouca segurança e azul para uma alta segurança para entregar diagnóstico ruim, nos domínios múltiplos dos spikes. Vejam como existe um padrão heterogêneo, vejam como esses 186 profissionais têm queixas importantes no que diz respeito à segurança deles entregarem diagnóstico e uma série de desfechos relacionados aos métodos sugeridos pelo protocolo Spikes. E para que a gente foque nos pontos mais importantes, de fato, menos confiantes eram aqueles profissionais que trabalhavam em instituições privadas. A rigor, uma interpretação é que aqueles que estão em ambientes públicos, em centros de ensino, em centros hospitalares, têm uma estrutura humana que
confere uma segurança um pouco maior, enquanto que aqueles profissionais da iniciativa privada, muitas vezes trabalhando de modo independente no consultório, se sentem mais sensíveis e com mais dificuldade. Especialistas se sentiram mais seguros do que clínicos gerais. E o mais grave, somente 13% dessa população que faz como rotina entrega de diagnóstico de câncer de boca teve algum tipo de educação formal sobre estratégias de comunicação nesse sentido. 13%. E a gente considerou como estratégia de ensino treinamento acadêmico, universitário, cursos de atualização, módulos de curso de especialização, pós-graduação estrito sensu, daí por diante. Importante, 44% aprendeu somente pela observação direta de outros profissionais de outros profissionais entregando diagnósticos difíceis. Então, 13% com educação formal, 44% só por meio do exemplo, e 23%, um quarto aproximadamente, nunca tiveram nenhum tipo de experiência que os guiaram nesse sentido e fazem imbuídos de intuição, de leitura. Outro ponto interessante é que, por conta desses resultados, quase que a totalidade dos dentistas entrevistados, 94%, disseram que aprovam e gostariam muito de usar na prática um protocolo validado clinicamente para que eles se sentissem menos expostos, menos vulneráveis e sentissem que estão fazendo uma entrega de diagnóstico mais honesta, mais humana e mais robusta. Entendendo que, claro, não é simples para ninguém, mesmo para quem a rigor teve uma mínima exposição a técnicas de entrega de notícias ruins, eu vou concluir a apresentação mostrando, então, o que os grupos de pesquisa e ensino tarimbados nesse sentido sugerem como um mapa para a gente ensinar. Um ponto tão desafiador. Em minha proteção, dizer que, como grande parte de vocês também, sigo sobrecarregado com as nossas questões extra-ensino. Essa é uma charge do mesmo livro que eu já citei algumas vezes da Universidade da Georgia, que trata desse assunto, como ser um clínico melhor, e que faz essa visão, né? Nossa, mas mais uma demanda, né? A gente tem saudade de quando a gente podia só tratar os nossos pacientes, ou só cuidar dos nossos alunos, sem se preocupar com projetos de pesquisa, financiamento de pesquisa, publicações internacionais, enfim, eu entendo que é uma notícia ruim, mas nós somos os grandes balizadores dessa mudança, sem nenhuma dúvida, como educadores. Portanto, o roadmap começa de acordo com as evidências mais importantes, cientificamente balizadas, com uma conduta profissional diferente. O fato é que, como o nosso próprio artigo nosso trabalho de pesquisa mostrou, a parte importante desse método de aprender como comunicar uma notícia delicada ou ruim na saúde, de modo geral, ela é fundamentalmente feita por meio da observação de um professor, de um preceptor, de um residente ou de um pós-graduando mais preparado, que teve a oportunidade de se formar com profundidade em comunicação clínica. Uma segunda constatação desse grupo da Georgia muito interessante é que no mundo inteiro, embora seja uma tradição aprender o diagnóstico sendo entregue de notícias ruins por meio de uma observação em ambiente clínico, existe um fenômeno no mundo inteiro que é o fato de que os educadores em medicina, em odontologia e em saúde, de um modo geral, cada vez menos têm chance de se desenvolver como clínicos. Por quê? A formação profissional da saúde tem sido muito direcionada pela ciência. Então, são pessoas treinadas como cientistas, investigadores de primeira linha, mas que pouco experimentaram o desenvolvimento clínico. Esse é um problema, porque cada vez mais, então, a repercussão disso é que os nossos graduandos em odontologia cada vez mais são assistidos, são educados, são translacionados clinicamente do ponto de vista de educação por pós-graduandos que não tiveram igualmente prática clínica, por uma observação, portanto, de um profissional pós-graduando que poucos dias atrás era graduando, que imediatamente migrou para o acesso clínico sem um treinamento específico. Então, essa é uma questão fundamental dentro do ponto de vista do roadmap. E claro que existe evidência científica para isso também. A pergunta desse outro estudo britânico, publicado em 2018 no British Dental Journal também, interesse comum de todos os dentistas britânicos e brasileiros certamente. A pergunta é, será que os dentistas, estudantes de odontologia estão bem preparados? Estão com profundidade de preparo para lidar com comunicação de notícias ruins? E é um estudo
transversal muito elegante, incluindo estudantes do terceiro, do quarto e do quinto ano de graduação em um centro tradicional britânico, e eles elegeram 6 domínios diferentes para testar a comunicação, habilidade de comunicação de situações clinicamente importantes para os pacientes. Os domínios foram assuntos puramente odontológicos, câncer de boca, HPV, interface boca e doenças sistêmicas, aspectos de negligenciamento de cuidados dentários, odontológicos por cuidadores ou pais ou responsáveis de crianças e tabaco. Aqui, mais uma vez, na estratégia de múltiplos matizes de cor, mesmo padrão, os matizes de cor próximo ao cinza são aqueles onde os estudantes de terceiro, quarto e quinto ano se sentiram menos preparados para lidar, e os matizes de cor azul são aqueles onde os estudantes relataram estar muito seguros de se comunicar sem dificuldade. Então, a visão pragmática é que quanto mais próximo do dente e do periodonto, mais seguro os estudantes de terceiro, quarto e quinto anos de odontologia estão para abertamente explicar e contextualizar e responder dúvidas de pacientes. Problemas dentários e periodontais. Quanto mais distante disso, inclusive envolvendo doenças da mucosa, câncer de boca, a infecção sexualmente transmissível pelo HPV e as manifestações bucais dela em mucosa oral, tabaco, hipertensão arterial sistêmica, mais difícil é para os estudantes lidarem com essa questão. Então, o infográfico do próprio artigo sugere que nós, como educadores, precisamos tentar buscar estratégias específicas de ensino, não só teórico, mas também prático, para que esses indivíduos, desde os muros da graduação, desde os muros da universidade, desde os limites de ensino princípio de um dentista, aprendam a lidar com questões difíceis e falar livremente, não só sobre dentes, sobre cáries, sobre doença periodontal, mas também sobre câncer, sobre doenças infecciosamente transmissíveis, câncer e daí por diante. E esse é o método que a gente vai discutir, uma sugestão da nossa parte hoje. Para que fique aqui uma última pincelada sobre essa questão da nossa história, né? Existem registros muito interessantes no momento em que os primeiros dentistas começaram a desenvolver modelos de negócio clínico como dentistas, e vejam que interessante, sempre tem a visão de que o dentista mais maduro, o dentista sênior, rapidamente se coloca, não é crítica, é reflexão, numa situação de superioridade e não examina os seus doentes, seus pacientes, ele vai ali então colocando pessoas hierarquicamente inferiores a ele, com respeito à expressão. Vejam o que poderia ser talvez uma analogia com os nossos pós-graduandos ou residentes. Quem está ali cuidando dos doentes no dia a dia quase nunca é o profissional mais sênior. E essa é, de novo, a base ideológica do roadmap. Primeiro, a gente tem que entender que nós precisamos ensinar os nossos alunos de graduação por meio do currículo oculto, que é conversar com assertividade, conversar com a etiqueta profissional, com os nossos pacientes no dia a dia, inclusive em momentos de notícias ruins, para que por meio do exemplo, aqueles que estão sob os nossos cuidados na formação consigam então se sentir seguros para fazer o mesmo. Pensando nisso, a Universidade de Cork, na Irlanda, foi a primeira, e eu, com uma certa insegurança, digo que talvez a única até hoje que tem publicado um modelo de ensino para graduação de métodos de comunicação de notícias ruins. O artigo está referenciado aqui logo abaixo, e interessante que eles elegeram o currículo do terceiro ano de graduação, um modelo muito parecido com o nosso, aliás, o nosso é muito parecido com o irlandês. Terceiro ano porque eles fizeram um estudo piloto mostrando que a partir do terceiro ano de graduação, a imersão clínica na curva de aprendizado é maior e, em média, por semestre, esses estudantes de terceiro ano começam a ter 3 incidentes, 3 problemas com pacientes que se sentiram subjugados, maltratados, mal acolhidos. Então, essa é a intervenção do estudo. É uma intervenção triangular. Agradecer a Beatriz Martins de novo por ter me ajudado a preparar esse material. Essa abordagem triangular é dividida nas seguintes estratégias técnicas de ensino. Primeiro, um seminário, uma reunião como essa aqui de hoje, com um profissional explicando o que é o valor das questões de modos, maneiras, etiqueta e do protocolo SPICES para os alunos de graduação. Depois dessa reunião, que é sugerida que tenha 3 horas, as turmas são divididas em pequenos grupos. Geralmente grupos de 10 alunos, que vão fazer uma leitura dirigida do SPICES, que vão assistir vídeos sobre o método de entrega baseado
no Spikes, e ali vão dividir as suas questões num ambiente menor, pessoais, preferências, medos, tirar dúvidas com o professor responsável, para que, então, no momento de avaliação propriamente dito curricular, esses alunos passem por uma estratégia muito interessante que é feita com base em encenação. Então, eles vão para o ambiente clínico, duas estratégias. Ou o professor é o ator que se passa pelo paciente e simula uma situação difícil clinicamente, ou são contratados atores profissionais. Em alguns casos, instituições maiores de ensino, como muitas das que estão aqui reunidas por meio dos colegas, têm cursos de artes cênicas, então são feitas parcerias e estudantes ou docentes das escolas de artes cênicas vêm para fazer essa questão de simulação. Vejam aqui nos tópicos à esquerda, a base desse modelo de ensino é o desenvolvimento de habilidade interpessoal, modos, maneiras e etiqueta profissional. De novo, contato visual, vocabulário sem jargão, ensinar empatia, tudo o que os dentistas dos modelos dos artigos anteriores disseram que não tiveram a oportunidade de aprender. Algumas críticas, sempre que eu discuto esse material, são o seguinte: mas não é a mesma coisa, o paciente deveria estar na cadeira do aluno para que fosse algo mais real. É verdade, isso acontece de modo inequívoco. Agora, o artigo sugere, e outros estudos semelhantes, que o fato do aluno ter um professor, uma pessoa hierarquicamente no ensino superior a ele, gera um grau de ansiedade nele, sabendo que ele está sob avaliação pré-clínica tão grande quanto um paciente do mundo real. Ou mesmo que seja um ator, talvez até muito mais preparado do que um professor de odontologia para gerar ansiedade, para gerar conflito com o graduando. Então, essas questões são relativizadas nesse contexto, e vejam que fantástico, eles citam como exemplo um roteiro completo de qual que é o papel do paciente encenado, de qual que é o papel do aluno, e como ele vai ser avaliado aqui à direita, com base no Spikes. Como cada um dos domínios S, P, I, K, E, S tem pontos específicos para ele entender qual que é o método de avaliação e se desenvolver nesse sentido. E o roteiro que está aqui é fantástico, é um roteiro de toda a faculdade de odontologia. São dois que são discutidos no artigo, naquele cenário que eu tenho certeza que todos vocês conhecem bem, que é o fato de que um paciente, por exemplo, durante 6 meses é submetido a um tratamento endodôntico numa instituição de ensino, por um mesmo aluno. Nesses 6 meses, múltiplas consultas, atrasos relativos à curva de aprendizado, o paciente exaurido, o paciente com toxicidade econômica, e sendo orientado pelaquela equipe que ele vai ser reabilitado por uma coroa sobre aquele dente assim que acabar o tratamento endodôntico. Acabou o tratamento endodôntico, bem executado, esse paciente acaba por questões administrativas indo para o banco de espera para fazer a coroa. Passam-se vários meses e quando chega o momento de fazer a coroa e ele é, então, recrutado, o procedimento odontológico está perdido por cárie, está perdido por uma série de circunstâncias biológicas e ele passa, então, a não ser mais candidato à prótese e tem que extrair aquele dente. E aí o paciente, então, está com nível de ansiedade, angústia, revolta, preocupação financeira, revolta contra o tempo altíssimo e vem se projetar contra o aluno, que não é o mesmo que fez a endodontia, é um outro aluno que está naquele ano correspondente para enfrentar esse problema. E é claro, mais uma vez, que a visão é que quanto mais precoce o aluno for exposto a esse tipo de desafio, maior é a chance dele se desenvolver como um clínico independente no futuro. Antes de abrir para perguntas, eu tenho aqui algumas recomendações finais de leitura, muitas delas não acadêmicas. Uma delas é conhecer o perfil da doutora Lisa Sanders, que é talvez o maior nome desse contexto de discussão nosso, médico. Ela é professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e aqueles que não a conhecem, certamente conhecem o alter ego dela. Ela é a profissional que roteirizou toda a série Dr. House, que eu tenho certeza que influenciou muitos dos que estão aqui nos assistindo, ou gerou grande satisfação. A série Dr. House, como vocês lembram bem, é protagonizada por um ator que faz um médico super controverso, mas que é um expert, extremamente diferenciado pelas habilidades técnicas e de conhecimento, mas que se comunica mal, que não é empático, enfim, tudo isso veio com base nas experiências dela mesma, a doutora Lisa, e ela quem fez os roteiros de todo o seriado, de todas as temporadas, e mais recentemente o Netflix a contratou para fazer uma série baseada na vida real dela, se chama Diagnóstico, essa imagem aqui à direita. Eu não sou muito inclinado a acompanhar o Netflix, mas toda vez que a minha esposa fala, olha, você precisa assistir esse seriado, eu faço, porque realmente ela consegue identificar
pontos que chamam a atenção para a gente como dentista e educadora que também é. Eu sugiro muito que vocês assistam 5 episódios, não mais do que isso, são só 5 episódios desse seriado chamado Diagnóstico, para entender na vida real, porque são os pacientes da própria doutora Lisa que estão ali na cadeira, em alta definição, como ela entrega diagnóstico, como ela valida, como ela pergunta para os pacientes qual é a percepção deles. São pacientes com doenças raras, que viajaram aos Estados Unidos todo buscando ajuda, altamente frustrados. Então, é uma aula de notícia de comunicação e saúde a assistir o seriado. E o mais valioso, eu queria dividir um vídeo de 1 minuto, literalmente 1 minuto que vai vir na sequência, onde ela explica por que ela decidiu fazer medicina, baseado numa experiência de uma notícia ruim da própria vida dela. A frase é que nós nunca esqueceremos, e muitos de nós nunca perdoarão um profissional da saúde que entregue ou que entregará uma notícia ruim para nós de modo despreparado. Essas pessoas causam distorções da nossa visão quanto à saúde e muitas vezes irreversíveis. Por favor, assistam comigo aqui, então, esse vídeo de 1 minuto, que é o chamado de um dos episódios desse seriado Diagnóstico, onde ela conta a própria vida dela. Can I tell you a really personal story? Yeah. When I was 19, I came home for Christmas and then went back to college. And while I was there, my mother was sick. My father took her to the hospital. They took her back. And then the doctor came out. He came up to my father and he said, "I'm sorry, she's gone." My father said, "Oh, she can't have gone. I have the car keys." And the doctor said, "No, you don't understand. She's gone." He couldn't bring himself to say what he really meant. And it took my father a ridiculously long time to hear what the doctor couldn't say, that my mother had died. That is an important reason why I went to medical school. I thought, surely I could do a better job than that. Surely people deserve better than that. Um objetivo secundário de falar sobre a trajetória da professora Lisa é não anatematizar a odontologia. Eu fico muito preocupado quando falo sobre o assunto, de que alguns colegas talvez pensem que eu estou aqui sendo exageradamente crítico conosco. E, objetivamente, essa não é a base dessa apresentação. Muito pelo contrário. É dizer que a gente tem todo o caminho, uma esteira enorme à frente, com base científica, para nos aprimorarmos nesse sentido. E a história dela, assim como a história retratada nesse livro nacional que eu estou projetando aqui, que é fantástico, é uma maneira de não anatematizarmos a odontologia. Obviamente, isso não é um problema só nosso, como profissionais da saúde. Esse é um livro bastante antigo, mais de 20 anos, do professor Aloysio, que é o fundador da rede Sara Kubitschek de saúde suplementar em Brasília, em todo o Centro-Oeste. E essa imagem é muito chocante, na minha visão, e ela emblematiza o livro, que é chamado Tratando Doentes e Não Doenças, e fala, o sumário está aqui para isso, sobre todos os nuances de nós todos, como clínicos, que nós devemos trabalhar com eles em mente, ainda que intuitivamente, para sempre lembrarmos que o objetivo geral da profissão é tratar uma pessoa, um indivíduo, e não nos dispersarmos com tecnologia, com imagens. Vejam que imagem forte, um grupo de preceptores, residentes, todos concentradíssimos no exame de imagem, e a doente, sozinha, absolutamente desamparada, e todos eles dando as costas para ela. Então, são emblemas da vida diária que precisam ser também processados por literatura convencional não científica. A penúltima recomendação nesse sentido é um livro chamado O Imperador de Todos os Males, escrito por quem eu considero talvez um dos oncologistas clínicos mais especiais da nossa geração, o professor Siddhartha Mukherjee, da Universidade de Columbia, em Nova York. E ele faz uma analogia muito importante, na minha visão, assim, na ideia de cristalizar o valor de comunicação precisa, adequada e humana. Ele usa a comparação com os muranos, com sopradores de vidro murano na Itália,
como a imagem mostra bem, ele diz que a nossa preocupação deveria ser tão grande com a comunicação no dia a dia com pacientes doentes, que nós deveríamos pensar na dificuldade que é um soprador, que um soprador de Murano se coloca no dia a dia. Claro que fazendo a metáfora contra o fato de que a peça mais valiosa ali, o Murano, é o nosso paciente. Então, ele diz que no domínio de um profissional atual, contemporâneo, bem formado, a entrega de notícias ruins para pacientes, aqui no caso dele, oncologia, mas repito, no nosso caso, todo o espectro de doenças e problemas odontológicos, ela deve ser viva, fluente, como a gente já lembrou, não só baseado no protocolo Spikes, mas baseado no protocolo de atendimento, de modo, de maneira, de zelo, de empatia, e que, nos momentos difíceis, vai estar pronta para se contrair, para cristalizar, onde não é possível caminhar adiante com informações de qualidade, mas em outros momentos são mais leves, são mais plásticas, são mais assertivas, são mais contundentes, e essa é a metáfora final nesse sentido. Acho que nós todos, sem dúvida, temos que lembrar do cuidado com as vidas que estão sob os nossos prismas profissionais. Do ponto de vista de pesquisa, a gente tem se esforçado muito aqui, grupos parceiros, para reconhecer o valor do grupo de técnicas conhecidas como Omics. Nós todos, e de novo, reconheço vários colegas que estão aqui no grupo que trabalham com genômica, que trabalham com proteômica, inclusive a nossa própria equipe, trabalham com radiogenômica no contexto de inteligência artificial, e a gente tem feito isso. Mas nos nuances da vida, demora muito tempo para a gente começar a perceber a profundidade e o impacto de cada um desses pontos para a nossa vida e para os nossos pacientes. À esquerda eu trago uma menção ao Escher, um dos artistas mais importantes da história da Holanda, que esse quadro teve pendurado em casa durante a minha infância e adolescência infância e adolescência toda por influência do meu pai, e de fato ele é muito válido nos dias de hoje. O termo OMIC está dentro da construção communication, e a gente tem tentado fazer isso nas intervenções clínicas de pesquisa do nosso grupo. Além de coletar saliva, além de coletar tecido, a gente tem tentado cada vez mais inserir dentro desse contexto de investigação desfechos relatados pelos próprios pacientes que nos permitem qualificar a quantidade de empatia, a quantidade de zelo, a quantidade de rigor com o tempo que esse paciente recebeu nos atendimentos dele, para usar como um desfecho indireto do sucesso prognóstico, como no nosso caso é usado, de resposta ao tratamento. Então, uma sugestão nesse sentido é que vocês, como cientistas, lancem mão dessas questões chamadas de PROMs, Patient Reported Outcomes, para que eles deixem claro qual foi a satisfação do atendimento e do tratamento do ponto de vista humano, e que a gente possa correlacionar nos infinitos desfechos dos nossos estudos qual que é a capacidade disso ter impacto nos nossos pacientes. Agradecendo, então, a professora Marinês, mais uma vez, a professora Vânia, toda a equipe ABENO, eu faço aqui a última menção ao capítulo histórico da odontologia, porque, de acordo com a grande educadora Sueli Caldas Schubert, que infelizmente faleceu pela doença Covid-19, nesses momentos difíceis do trabalho, nas vidas corridas de nós todos, que nos exaure na academia, nos consultórios, no serviço público ou privado, ela tinha um segredinho, de acordo com ela, nos livros dela. Ela diz que a gente tem que amar, sobretudo aqueles que estão sob os nossos cuidados, a profissão, trabalhar de modo consistente, perdoar aqueles que no meio do caminho se impuserem como problemas, e muitas vezes os próprios pacientes geram circunstâncias muito difíceis, e que quando nada disso for suficiente, nos resta orar. E é interessante lembrar que a gente tem a quem recorrer, né? Como poucas profissões, nós temos a nossa patrona, Santa Apolônia, ela mesma, vítima da truculência do que eram as pessoas que lidavam com os dentes no passado. Não sei se todos têm essa informação específica, mas ela foi martirizada, ela foi perseguida pelos romanos, pelo fato de ser cristã, e a tortura dela envolveu, como não era raro naquela ocasião, naquele momento, naquele método, a extração de todos os dentes. E é um paradoxo, né, com respeito a ela, que as imagens dela todas, como a que a gente tem aqui na nossa própria clínica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, né, ela, na maioria das vezes, carrega ali na mão dela um extrator, um alicate bastante rudimentar. E, claro, que nesse sentido, sem nenhum sincretismo religioso, né, o doutor honoris causa pela Universidade do Piauí, Divaldo, baiano, grande baiano, Divaldo Pereira Franco, nos diz que orar
tem tudo a ver com boca, tem tudo a ver com odontologia, a gente pensa muito mais numa questão transcendental, mas orar é extrair pelo meio da boca, por meio da boca, através da boca, os nossos sentimentos, muitas vezes, se possível, nos esvaziando das nossas angústias e dos nossos egos, que, claro, impactam a qualidade do nosso serviço. 2 livros da nossa própria equipe que tratam desse assunto direta e indiretamente, sobre spikes, sobre o método de comunicação de notícias ruins para pacientes com câncer e para pacientes aqui à direita com doenças da boca. E, ao renovar os meus agradecimentos a toda a equipe ABENO, agradecer a toda a nossa equipe de docentes, discentes, servidores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, os nossos parceiros do ICESP, divulgar aqui as atividades de ensino dos nossos programas de formação, pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, são os meus contatos aqui abaixo e à direita, e eu estou disponível para dúvidas, para comentários de ordem geral, hoje e consistentemente à frente, enquanto Deus permitir. Obrigado, professora Marineto, por todo o apoio da senhora, por todo o cuidado, e eu aqui, então, me coloco à disposição da equipe ABENO. Uau! Eu confesso, vocês me ouvem, né? Eu confesso que eu estou emocionada e eu vou roubar 5 minutos da sua palestra para comentar sobre essa minha emoção, tá? Primeiro eu queria dizer que eu adoro Escher, né? E a figura dele olhando e se vendo na própria bola de cristal. Sim. É muito tocante e ela me veio quando o senhor colocou a outra figura do Escher. Especial. Vou fazer alguns comentários muito pessoais, me perdoem. O meu pai é professor de português, tem 90 anos, e ele trabalha muito com etimologia, né? Eu cresci na etimologia das palavras. Então, o senhor trouxe muito bem a questão dos clínicos como aqueles que sabem cuidar. Né? Cuidar também significa comunicar. Comunicar é uma arte que pode ser aprendida, tá? E o senhor colocou isso muito bem quando diz que a gente precisa aprender a misturar arte com ciência. Nós temos pendido muito mais para a ciência e cada vez menos para a arte. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa refletir. O senhor falou sobre a questão de fazer os tratamentos centrados no paciente, né? Num sistema universal de saúde, público ou não, essa atenção ela está centrada no paciente, né? Recentemente, aí, pelo menos desde 2010, oficialmente no nosso sistema único universal de saúde, nós deveríamos estar trabalhando dentro de uma rede de atenção à saúde, cujo centro é o paciente. E para isso a gente também precisa desenvolver essas habilidades de comunicação. Num dos estudos que vocês fizeram, vocês mostraram que grande parte dos profissionais aprende olhando outros profissionais a fazerem isso. Né? Nós temos aqui, eu estou vendo aqui a Caroline Zimmermann, que foi nossa estudante aqui, e que no ano da formatura dela, Carol, eu não vou lembrar, se você puder botar aqui, ela me trouxe um pedido da turma no final do curso, né? Eles sempre fazem, enfim, uma atividade, uma semana acadêmica, para falar sobre como dar notícia de câncer, né? Porque ela observava a gente fazer isso na clínica. Eu pedi um tempo e disse, eu não sei falar sobre isso. E fui estudar um pouco sobre isso e me deparei com o protocolo Spikes, me deparei também, o senhor certamente sabe falar sobre isso também, né, no Emotion, como os pacientes reagem, né, e aí a gente tem a Kubler-Ross nos ensinando muito sobre isso. E eu acabei aceitando o desafio naquela época, falamos um pouquinho sobre isso e eu me apaixonei pelo tema. Então, enquanto o senhor falava, eu ia me mobilizando e indo atrás de alguns livros que eu li e, curiosamente, Lisa Sanders,
está aqui, né? Com o livro Todo Paciente, tem uma história para contar, de 2010, que me levou ao médico como paciente. Perfeito. Que é uma abordagem fantástica, né? De como a gente se sente como paciente. É muito bom ser paciente, às vezes. Isso me lembra também da minha mãe, que faleceu há 2 anos atrás, e nós estávamos, enquanto família, todos juntos, fazendo escolhas de tratamento, junto com um oncologista, e certamente muito mais preparados por conhecer todos esses processos, né? O senhor falou do Metallica, Stanley Tucci, um livro muito recente. Ele tem um relato incrível da história dele de câncer dentro desse livro. A própria Beatriz, professora, que eu citei, me trouxe esses dias o caso montado sobre como ele teve a entrega do diagnóstico. Exatamente a mesma história da Metallica. Que especial. Fantástico. Estamos nas mesmas páginas, livro, né? Esse livro que está fora, ele tem em inglês, mas ele está fora de edição no Brasil, em português. Que está fora. Fala justamente sobre a dificuldade, né? E quanto a gente deixa o paciente falar pouco, entre outras várias coisas. Recomendadíssimo. Fantástico, fantástico. Tenho mais algumas coisinhas aqui. Em 2006, a Universidade de Oxford trouxe um livro com as habilidades essenciais para os cirurgiões dentistas. E uma das primeiras é justamente a habilidade de comunicação. Tá? E aí a gente passa por uma história que eu quero contar. Eu tive um tempo na Austrália. Na Austrália, uma das universidades que eu visitei tem uma disciplina de habilidade de comunicação. Essa disciplina, no começo da faculdade, quem não passa nessa disciplina não pode seguir. Fantástico. Trouxe alguns livros interessantes de lá também. Eu posso depois compartilhar isso por favor, com vocês. E que traz justamente essa questão de trazer pessoas, por exemplo, do teatro, né, para a gente desenvolver essa habilidade na prática, num laboratório de comunicação. E temos vários livros nesse sentido. O primeiro livro que eu conheço brasileiro é este, Comunicação Clínica. Não é uma dificuldade nossa, é uma dificuldade da medicina também. Perfeito. E apaixonada pelo assunto que eu sou, e agora enfiada na avena do jeito que eu estou, eu acho que fica aí o desafio para nós pensarmos um pouco nisso, né? Talvez houvesse, sim, a necessidade de, em conjunto, trabalharmos numa proposta para colocar esse assunto que eu acho que é absolutamente importante, não só de comunicação de notícias ruins, mas também comunicação clínica com os nossos pacientes, nos nossos currículos, né? Então, eu tenho, assim, a agradecer, eu acho fantástica a forma como vocês conseguem, na equipe, colocar isso na forma de ciência, que é o que vocês estão fazendo, né? E mostrando para nós mesmos a nossa realidade no Brasil, na América Latina. Então, parabéns, professor. Eu acompanhei o chat aqui, não temos muitas perguntas, temos muitos elogios, foi excepcional, tá? E que possamos nos encontrar de novo por aqui também com novos insights aí do grupo de vocês. Desculpem, gente. Meu marido está de aniversário, o povo está chegando pro bolo, o barulho aqui atrás está grande, vocês me desculpem. Imagina. Professora Vânia, a senhora quer fazer algum comentário? Não, só agradecer pelo excelente momento, né? Quem já teve alguma experiência nesse sentido sabe o quanto é importante a gente parar para pensar nisso. E sorte dos nossos estudantes que temos professores, como o professor Alain, né, trazendo esse assunto e chamando a atenção, não tendo que ser uma reação, né, de susto. Permite os estudantes pensar. Eu creio que seja aqui importante a gente chamar a professora Daniela Carcerelli, se ela estiver em condições de abrir o microfone. A professora Alain, ela é a nova presidente da ABENO, houve eleição faz pouco tempo,
Então, a gente está aqui como grupo, né, do SIG, que envolve várias instituições. Dani, consegue fazer um agradecimento formal aí? Sim, nossa, estou bem emocionada mesmo. Vou ver se eu consigo abrir essa câmera, o que, que vai dar aqui. Vamos ver. Para ver se ele consegue me ver aqui. Estão me vendo? Acho que ainda não, né? Vamos ver. Ainda não. Agora sim. Oi, Olha, Danica. muito obrigada, professora Alain. Um tema tão relevante. Nós estamos aqui imbuídos da missão, né, de dar concretude às novas diretrizes curriculares. E esse tema aborda, né, a questão das competências gerais, né, formar esse generalista, humanista, né, a habilidade de comunicação, de tomar decisão. Então, fiquei pensando, nós teremos uma reunião, a próxima reunião anual em Goiânia, nós não temos data ainda, mas eu penso que é um tema para uma oficina, para uma simulação, se o senhor estiver disponível e a equipe, Sem dúvida. porque é o bom exemplo, né? Assim como os estudos estão mostrando, vamos formar pessoas que multipliquem esse bom exemplo, né? E muito obrigada por todos os compartilhamentos, a arte, o vídeo, tudo perfeito, muito aprendizado. Eu sou professora da área de saúde coletiva, atuo na atenção primária, vou já distribuir seu manual nos grupos já. Então, assim, é muito importante, acho que é um trabalho imenso. E a Beno, né, junto com a Maninha, incansável, Vânia, né, a Maria Celeste Morita também está aqui. A gente é um time muito unido, professor Alain, né? Estou agora na presidência, mas é um grupo tão unido que está assim imbuído dos melhores, né, assim, desejos e a sua vinda acrescenta muito a Beno. Muito obrigada. Eu já estou, né, assim, me interferindo, né, na programação da próxima reunião, mas não podia deixar de falar isso. Lógico, a gente vai formalizar o convite depois, né, se houver disponibilidade. Professora Daniela, muito obrigado pela oportunidade antecipada. Eu ficaria muito honrado de seguir nesse caminho com vocês, né? A esteira da Beno, na minha visão, é a esteira mais importante para o futuro da nossa geração de dentistas. Então, ao cumprimentá-la pela presidência e cumprimentar a professora Vânia também pela conclusão desse período de 2018 a 2022, dizer que estarei sempre disponível e atento, em máxima atenção a vocês, para que a gente possa junto tentar consolidar esse grupo de informações. Obrigado, professor Daniela, pelas palavras Obrigada especiais. também. Obrigada, não podemos Dani. prescindir desse talento brasileiro, hein, Maninha? Vários talentos nessa área, né? Isso aí. A professora Alain é uma pessoa muito especial. Alan, tem espaço para uma pergunta ainda? Pintou uma pergunta aqui, pode ser? Então, a Ana Carolina Vasconcelos pede que, por gentileza, se você poderia comentar sobre a experiência com a abordagem do tema dentro da grade curricular da graduação na Unicamp. Perfeito. Obrigado, professora Ana Carolina, pela colocação, privilégio tê-la aqui conosco, um grande modelo de patologista oral, estomatologista jovem da UFPEL. Obrigado pela pergunta. A senhora sabe que é uma pergunta recorrente, né, nesse sentido, porque como a gente tem alguns dados de pesquisa, é comum as pessoas falarem, bom, tá falando dos dados, mas e como é a sua vida real? Como você faz? Como funciona, né? O que, obviamente, é uma fragilidade. E mais uma questão que a gente tem trabalhado muito, a primeira pessoa a me cobrar nesse sentido foi o próprio chefe da nossa área, aqui, o Márcio, falou, olha, Alan, interessante a repercussão internacional, o volume de pessoas conectadas, mas a gente precisa fazer uma coisa localmente, né? Precisamos tentar implementar. E aí a gente tem esse privilégio de ter um trânsito muito bom com a equipe toda de graduação. Já há muitos anos o nosso curso de graduação, durante o ensino do segundo e terceiro ano, pré-clínico e clínico, eu sou responsável por apresentar o protocolo SPIKES para os nossos alunos dentro do contexto de uma disciplina grande chamada diagnóstico oral, que tem 5 estágios. Então, no diagnóstico oral 4 e 5 eu ministro comunicação de notícias ruins, balizada pelo protocolo SPIKES. Teoria, professora Carol, teoria pura.
E isso acontece também numa exposição pela visão das interfaces de psicologia e odontologia no segundo e primeiro ano de graduação por meio do trabalho da professora Rosana Possobon, que é uma outra colega docente que é encarregada de entregar a teoria nesse contexto ainda mais pré-clínico. Então, com uma boa abrangência teórica pré-clínica, isso é muito discutido. E aí, no ambiente clínico, assim como acontece em boa parte do mundo, a equipe que é responsável pela triagem odontológica aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba é a equipe de estomatologia. Somos nós somos 2 docentes só, o Márcio como mais velho, eu como mais novo. Então, todos os pacientes que buscam atendimento na nossa rotina para odontologia geral passam pela estomatologia. E esse é o momento onde nós, consistentemente, ensinamos os valores da profissão por meio de modos, maneiras, etiqueta, comunicação verbal, comunicação não verbal, incremento de notícia ruim por consultas, usar termo preocupante, mas que não seja jargão. Então, eu diria que a gente tem aqui uma grade com uma ótima exposição teórica e clínica nesses dois contextos, mas justamente com essa preocupação, nos últimos dias eu tenho conversado diretamente com o nosso diretor, o professor Flávio Baggio Aguiar, e com a equipe de coordenação de graduação, em particular a vice-coordenadora, que é a professora Carolina Alarcon, e a gente tem programado para esse semestre uma oficina específica para a gente tentar implementar exatamente o modelo da Universidade de Cork aqui, com a simulação das situações clínicas, com os docentes nas cadeiras e lidando com notas, que isso passe a ser um evento de avaliação objetiva dos alunos. A avaliação é subjetiva nos dias de hoje, mas a ideia para os próximos semestres é que isso se torne realmente algo um pouco mais, uma intervenção um pouco mais real para os nossos graduandos. Obrigada, professor. Tem um comentário aqui do Davi também. A graduação fora das principais universidades é muito carente por informações como as que vimos aqui hoje. É um grande caminho a trilhar na formação de belos professores, como vocês. Obrigada pelo material compartilhado. E eu agradeço também. E talvez, professor, já que vocês estão trilhando este caminho, valesse pensar até numa publicação em português, voltada para esse público. Se não agora, mas não perder de vista essa possibilidade. Né? Eu acho que é super importante a orientação para a companhia, sem dúvida. Verdade. Pessoal, estamos aí com um horário já bem avançado. Eu peço encarecidamente que quem ainda estiver aí, por favor, registre a frequência, né? Tá aí o nosso slide para fazer isso. Isso é muito importante para que a gente consiga manter o nosso SIG frente à RUT e à RNP. Ok? Sem formalidades agora, meu querido professor Alan, muito, muito obrigada pela sua generosidade. Alguém perguntou, eu já havia pedido ao professor para gravar essa sessão, ela foi gravada e ela será disponibilizada no canal do YouTube da ABENO, provavelmente dentro de 2 ou 3 dias. Ok? Fantástico. Querido, professora de Maria, coração, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio da companhia ainda que virtual nessa ocasião. Um grande abraço para a senhora, extensivo à família toda física e da família Beno também, que é etérea, mas é super importante para nós. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Até breve. Até a próxima. Obrigada, senhor. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até logo.